Bom dia, pessoal, mais uma mensagem. Estou gravando direto da natureza, mostrar para vocês essa caixa aqui, ó. Isso aqui é uma caixa d'água. A caixa aqui tem 1000 litros. E vocês estão vendo aí, ó. Vocês estão vendo? Tá vendo aí? Tá meio escuro aqui, tá dando para ver direito não. Essa aqui é outra caixa d'água, 500 litros. Deve ter uns 1000 e... Aí as duas caixas aí, ó, tá vendo? Agora vê direito. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo as duas caixas? Tá vendo aí? Aí, ó. Vou filmar aqui para vocês verem, ó. Ó. Vou filmar em cima, formando para chover. E ajuda tudo grande a formação, não chove não, tá vendo? Esse buqueirão aqui foi meu pai que deu nós. Uns 30 anos que essa água encanada aqui não tá boa. Praticamente salgada, água de gado. Será que ela tá salgada ainda? Ela tá boa, faz salgar a água, que tampa tudo. Há pouco tempo nós não sabíamos. As pessoas que trabalham de fora olhou aqui. A água está doce como mel. Graças a Deus, né? Olha as caixas d'água aí, ó. Olha aí, ó, todas as duas, ó. A de cá e a de lá. Tem uns 1400 litros, ela vai por gravidade. Derrama direto lá em casa. Ela distribui lá em 3 casas. Aqui pode vir casa que ela corre direto lá. Encher uma casa, vai para outra. Vai de umas 10 ou 15 casas. Porque a Bíblia diz que as bênçãos de Deus se renovam a cada manhã. E Ele derrama bênçãos sem medida. Os lugares secos se tornaram verdes. Olha que coisa bonita aí, ó. Lá em cima é onde ela represa para jogar, ó. Aqui assim tem um pé de banana, vocês estão vendo aí. E da agora para frente eu vou preparar para a mensagem. Esperar o hino. Profeta Vanderlei representando Moisés, Atos 3:22. Atenção, Machacaliz, um abraço. Atenção, a rádio lá do Machacaliz, sou eu e o mundo na internet e no YouTube principal. Muito bem, vamos para mais uma mensagem. Para mais uma mensagem. Mais uma mensagem. Mais uma mensagem. Muito bem, muito bem. Aqui ficou em mais boa. Muito bem, muito bem. Muito bem, aqui ficou em imagem excelente. Muito bem. Muito bem. Tirar aqui para mim ver. Muito bem. Vamos começar aqui. Estava com a briga aí com a natureza, querendo unir religiosamente com a maior liderança do mundo, o Papa, em uma falsa verdade, que é o domingo, onde Deus começou a fazer as coisas, lá em Gênesis, e descansou no sábado. E a Igreja Católica mudou a verdade, batista criança no lugar de adulto, que Jesus falou, nascer da água do Espírito, e a ressurreição de Cristo comemorando o domingo. A ressurreição de Cristo nós comemora quando nós batiza nas águas
e ressuscita para uma nova vida junto com ele, Romanos 6:2. Tem nada disso. Satanás entrou em Constantino em 321 e mudou a verdade em mentira. Mas Deus tem gente sincera lá dentro também. Todas as igrejas e a igreja da profecia vocês vão saber. O título da mensagem que eu vou falar hoje é... O título da mensagem é Prepare-se para o dia final. Lucas 21:6. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não serão derribadas. Lucas 21:25. Haverá sinais no sol, na lua, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar. Nós sabemos que, depois eu falo, a terra vai girar em seu eixo mais rápido, ao contrário, dias vai ficar mais pequenos. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Chuva, terça-feira, Indonésia, levou 80 casas, 40 pessoas morreu. Toda a natureza descontrolou, um lugar não chovia e veio uma enchente de areia e levou mais de 200 casas. Foi 40, mais de 40 pessoas morreu. Um vulcão incendiou, queimou 200 casas, 3 pessoas morreu no exterior aí. Em São Paulo, 40 pessoas estão rezando. A maior chuva de lá, 900 milímetros, aquela chuva lá que matou mais de 50 pessoas pela primeira vez. Mar secando, praia, peixes na areia mortos. Noutros lugares, destruindo cidades como que fica na beira do mar. No Brasil, Rio de Janeiro e Recife e Santa Catarina. E no exterior, lá nos Estados Unidos, a Flórida. Um valo vai dar um terremoto num país e abrir 1.200 quilômetros, abrir o país no meio, atravessa mar, linha de trem, rede de luz e tem 900 caminhos que cruzam ele. Terremoto na Bahia depois do carnaval. As pessoas rezam. E Salvador. No carnaval, uma nuvem vermelha em cima apareceu, tipo assim uma mão grandona, e depois ficou baixa e sumiu. O vermelho em cima significa o sol e a lua em sangue, e o vermelho na terra significa as pragas do mar. Apocalipse 16:1, a segunda praga, os rios e fontes de águas, e a terceira praga, o mar, se tornará como o sangue de um morto. Jesus está voltando, mas antes ele quer que você reconheça o verdadeiro evangelho e se humilhe diante de Deus, da verdade. Não é de homens, não é de igreja católica, não é de igreja adventista, não é de igreja metodista, não é de papa, não é de pastor, não é de ninguém. A Bíblia, toda a Bíblia. Vamos ver qual é a igreja que prega a Bíblia. Não que salva, que prega. Muito bem. Um tornado de poeira nos Estados Unidos escureceu e matou muitas pessoas. Através um vulcão pode aparecer, explodir no Brasil, no mar, um tsunami. O rio Eufrates, que era a largura mais ou menos do rio São Francisco, está a 3 metros de largura e seco, em alguns lugares. E tem essa marca aqui, ó. Essa marca aqui, ó. Eu sou, isso aqui significa o alfa, o ômega, o princípio e o fim do mundo. O rio Eufrates, Apocalipse 16:12, do lado do Oriente, secamento do rio Eufrates prepara os reis que vêm do nascente do sol, certo?
agora da boca da besta, da boca do dragão, 3 espíritos imundos para reunir a todos para o dia do Deus Todo-Poderoso, que é a nova ordem mundial. Chuva de granizo, pedra na Tailândia. 2020 matou muitos gados. Romano 8, 22. Vou ler aqui para vocês, Romano 8, 22, o que fala? O que está falando aqui? O que está falando aqui dessas catástrofes do fim do mundo? Romanos 8, 22. Romanos 8, 22. Romanos 8, 22. Romanos 8, 22. Gálatas, Filipenses. Romanos 8, 22. Romanos 8, 22. Estou achando Romanos aqui. Achei Romanos aqui. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém se vê como esperança, como se vê como é esperança. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o alcançamos. Vamos agora para Lucas 21, 25. Lucas 21, 25. Lucas 21, 25. Assim também vos, quando verdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo, não passará esta geração até que tudo se aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passará. Quando Jesus ditou lá que não podia tirar nem um i, nem um j da lei, era mais fácil passar o céu e a terra, né? E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, na época de Noé, de embriaguez, álcool e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Materialismo, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Evitar essas coisas é em você, certo? Porque se você não evitar essas coisas, não estiver vigiando, você vai estar em pecado e aí Deus já começa a vir, o negócio já começa a empretar para você. Agora, vamos ver aqui. Em Daniel 7:7, Daniel 7:7, a mudança começou aqui da verdade, ó. Daniel 7:7, ó. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava graciosamente. Agora,
O Papa andou falando aí que Deus não existe, que o livro de Gênesis não precisa. Algumas pessoas andou falando aí também que Deus é culpado do mal. Está em Apocalipse 13:1. Agora, e se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão, continua o sacrifício e as transgressões asoladoras, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. O anjo Gabriel disse a Daniel que Jesus pulou para o lugar santo em 1810, que 1810, com 70 semanas que Deus deu para o povo de Jerusalém, que Jerusalém foi destruída, desde o primeiro ano do Novo Testamento, 490 dias, com 810, 2300 tardes e manhãs. Aí Jesus subiu para o céu, ficou no lugar santíssimo. Em 1810 ele começou a purificar o santuário celestial. Mas lá entra pecado? Não. Os pecados que nós pedimos Deus perdão, que Jesus fala lá para Deus, então purificar em questão de voz, de falar. Que o pecado no céu, ele nem pode ser lembrado. Muito bem. E a misericórdia de Deus. Agora, com relação ao sábado, que se quebrar um mandamento, quebra toda a lei, diz que Jesus aboliu, mas Atos 16, 13, ou é 13, 16, diz que o apóstolo Paulo, ao terminar os cultos na igreja, que o sábado é dia de adorar a Deus, que o pessoal diz que adora a Deus é todo dia, não. Você adora a Deus como? Louvando, pregando e orando. Isso é que é adoração. A preparação para você estar nessa condição é no dia de trabalho, na semana. Preparado você tem que estar toda hora. Porque se eu adorar a Deus todo dia, eu vou ter dois sentidos. Um para o trabalho e outro para adorar a Deus. Isso é conversa do diabo. Certo? E Jesus falou, sábado é dia de ir aos cultos à igreja. Acabou, pronto. Não há discussão. Acabou. Jesus falou, a Bíblia está falando, segue. E busca Deus sabedoria. Eu estou falando isso para muitas pessoas que não querem. E além de tirar eles vão tirar outras pessoas. Muito bem. Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Eis que tratará de mudar os tempos e a lei, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Os 3 anos e meio de Cristo, que um tempo é um ano, que o catolicismo anulou, que diz que agora é a nova aliança na ressurreição de Cristo, e quebrou os mandamentos, quebrou o sacrifício dele tudo, e passou a guardar o domingo. E mudou lá toda a verdade, que eles mesmos falam, padres lá falam que estão convertendo, que lá está tudo errado, certo? E Apocalipse 17:3, vem a mulher prostituta. Vi sair do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esse reino é de pés de ferro e barro. É o último reino. Vi uma prostituta montada, escrito na testa um mistério, um nome misterioso. Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações da terra, com um cálice de ouro na mão, dando a beber a todas as nações da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela e a embriagaram com a sua luxúria, ou seja, com a mistura. O que é mãe e meretriz, no caso dela aí? Mistura contra a verdade pura, que é toda a Bíblia. Em Apocalipse 22:19, a Bíblia diz, quem tirar uma letra dessa profecia, mudar, acrescentar, Deus tirará sua parte da árvore da vida.
A Igreja Católica colocou 7 livros sem inspiração do Espírito Santo no Novo Testamento e tirou o velho. Chama-se apócrifos. Tem Macabeus, Judite, tem outros nomes lá. Abacuque parece, não sei. É 7 livros. E eles falam que Bíblia foi o homem que fez. Então você joga dá sua fazenda para porque os documentos dela foi o homem que fez. Os seus documentos foi o homem que fez. O dinheiro foi o homem que fez. Todos os documentos daqui foi o homem que fez. Mas foi homens da lei. E as leis daqui Deus aprova como símbolo lá de cima. Que é espiritual aqui e os homens não querem guardar. Como? O juiz aceita matar, aceita estrupar, aceita roubar? Não. As pessoas que dizem que a lei foi abolida, os filhos deles podem desobedecer eles, que é honrar seu pai e tua mãe. Eles podem ter outros deuses diante deles, que a Bíblia diz o primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim. Será que pode? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eles podem odiar. Se a lei foi na época de Moisés e foi abolida e a igreja... Agora nós estamos vivendo a nova aliança. Matar, roubar, pode? Que a lei aqui, nem a lei aqui não aceita. Então essas leis aqui, Deus deu para os homens daqui, tiradas do céu. Por isso que fala que nós temos que obedecer às leis e os governantes, que Deus é que põe e é Ele é que tira. Inclusive impostos, hein? Que muita gente não paga. Agora, Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10. Nós já temos 22 minutos. Filho meu, guarde as palavras da minha paciência, porque eu te livrarei da hora da angústia que virá a todos os moradores da terra. Agora Apocalipse 11, para fechar aqui, Apocalipse 11:18. Apocalipse 11:18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o nome, a pequenos e grandes, o tempo de destruir os que destroem a terra. Viu aí? Agora vamos para Romanos. Romanos de novo. Romanos é difícil de achar. Ele já passou aqui. Romanos. O tempo está acabando. Romanos. Vamos deixar Romanos e vamos para Joel. Joel, que é outro livro difícil. Joel é um livro difícil de achar. Joel. Tá passando o tempo. Agora eu vou achar Joel. Joel 2:1. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está batendo com o Apocalipse. Vem e ele está perto. Dia de trevas, de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e piedoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden para os salvos, mas atrás dele é um deserto desolado. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros. Nós estamos no 24. Como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, irão eles saltando como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso ordenado para o combate. Agora aqui embaixo Deus fala:
Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não os vossos vestes, convertei-vos, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benevolência e se arrepender do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção e oferta de manjar e uma libação para o Senhor. Essa oferta é o nosso corpo que nós vamos entregar para Cristo. Agora, está no 25. Agora, Jeremias 4, 23. Eis que olhei e a terra era um deserto. As suas construções estavam derribadas diante do Senhor e não vi homem nenhum. Agora eu vou caçar Romano para mim ler. Isso é depois da volta de Jesus. Que isso tem 7 anos de chance. Vê se eu acho Romano aqui. Eu não vou achar Romano aqui não, o tempo está acabando. Achei Romanos. Romanos 1,18. Vai dar tempo só isso. Romanos 1,18. 26. Romanos 1,18. Porque todo o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as coisas invisíveis desde a criação, a sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se esbuscareceu, dizendo os sábios, se tornaram loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível e aves e de quadrupés e de répteis, aves imundas. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações e imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira de homem e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário, a natureza. Semelhantemente também os varões, outros varões, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. Então o que acontece? Vocês viram aí que as aves, que adorando as aves, porque estão comendo as aves imundas, e o espírito de Satanás que está nelas está fazendo com que eles adorem que imagem, né? Vocês vêem no carnaval aquele tanto de imagem. A igreja católica, outro mandamento, outra perdição dela forte é adorar barro. Sabe por quê? Porque os dedos dela é de barro. Então nós foi feito do barro. Então nós, se adora o barro, nós vamos voltar à terra de novo e não vai ter nada de vida eterna. Mas depois, diz que é para marca da besta, mas a Bíblia fala que é para o dia do Deus Todo-Poderoso. E você? Vai aceitar toda a Bíblia? Apocalipse 12, 17. Vamos ver a igreja que prega os 10 mandamentos e a salvação em Cristo. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a salvação em Cristo. A única igreja que prega, não que salva, a igreja adventista do 7º dia. Só ela que tá passando na internet contra Babilônia. Porque as outras estão do lado de Babilônia por causa da união e o domingo. Mas Deus ainda tem gente em todas as igrejas. Jesus falou, eles ouvirem todos os apriscos, eles ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor, um só redil. Jesus falou assim, olha, 17, santifica-os na verdade a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E Jesus finalizou dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Jesus também é o Criador, porque o Verbo se fez carne e habitou entre vós. Nada do que foi feito se fez sem Ele. A salvação é antes da fundação do mundo. Um abraço para vocês e eu vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus e o meu Pai, em nome de Cristo, que essa mensagem não dá problema e que as pessoas têm pressa. Troca a pressa dessa vida pela pressa da vida eterna, porque os dias estão voando. Se o homem tivesse asas, ele estava voando, que em Daniel 12 diz que muitos correrão de uma parte para outra e o saber se multiplicará. Por isso que as coisas estão acontecendo rápido. Salva, Fábio, meu irmão, toda essa geração e eu, é o que eu te peço em nome de Cristo. Amém.